Deixa eu me apresentar, então, para quem está aqui. O meu nome é Gisele, eu sou professora do curso de bacharelado em moda, sou professora também dos cursos de design e design de produto, aqui da nossa universidade, aqui da nossa casa. A minha formação original é em história, e por isso que eu trabalho essas atividades que envolvem história do design e história da moda, tá? Eu vou dar um panorama geral assim para vocês sobre por que é importante, né, a gente ter essas referências históricas, qual é o peso que isso tem, né, numa leitura do cenário da moda contemporânea, de alguns movimentos em relação à moda contemporânea, tá? Então, é claro que a coisa ela é muito mais complexa, né, do que a gente conseguiria dar conta em apenas uma hora de conversa, mas é mais no sentido assim, de vocês compreenderem, né? Acho que até mesmo olhando para o título da atividade, por que histórias do vestir, que nós nem sempre falamos em moda, né? A moda, a gente está falando de um cenário mais contemporâneo, como gatilhos para que a gente possa compreender um pouco do mercado da moda hoje e um pouco das atividades, né, que um designer de moda pode desenvolver, tá? Eu imagino que dúvidas, questões, assim, vocês tenham a respeito. Então, vocês sempre podem me interromper, ou mesmo ligando o microfone, ou colocando aqui no chat, porque eu estou visualizando aí de qualquer maneira, tá? No nosso curso, depois eu vou comentar rapidamente sobre a proposta do nosso curso para vocês. Nós temos 3 disciplinas que abordam essa questão da história do vestir, tá? Nós temos uma disciplina do segundo semestre que se chama História, Arte e Indumentária. Nós temos uma do terceiro semestre que se chama História, Moda e Sociedade. E nós temos uma do quarto semestre chamada História da Moda Contemporânea. Oi, Nicole, bem-vinda. A Nicole aí que chegou agora, tá? Nós temos 3 disciplinas de história para dar conta de um conteúdo que é gigantesco, né? Porque por mais que a moda, por mais que a moda seja uma abordagem mais contemporânea, as pessoas sempre se vestiram, né? E sempre se vestiram por razões diferentes. E essas razões se modificam profundamente com o passar do tempo. Então, por exemplo, quando o indivíduo está na pré-história, né, que é o primeiro período que a gente aborda numa disciplina de história, a gente fala da roupa por proteção, a gente fala da roupa por proteção também em relação ao clima, às adversidades dos lugares, aos contatos com os animais, o indivíduo que também usa determinados adornos sobre o corpo para chamar a atenção do outro, né, para a questão sexual. Entretanto, esses elementos, eles continuam fazendo parte do cenário contemporâneo, mas hoje nós também nos vestimos por outras razões, né? Não existentes naquele primeiro momento. Então, hoje as pessoas também se vestem por questão de identidade, né? Por questão de pertencimento, a roupa ela é indicativa do lugar de onde a gente vem. Então, numa comunidade de pescadores, por exemplo, numa região remota, do estado da Bahia se vestirá diferente da população paulista, né, numa mega metrópole como São Paulo. Ou seja, a roupa ela é muito, muito complexa e compreender, né, os diferentes papéis, as diferentes referências estéticas e a maneira como a roupa ela é uma parte da nossa cultura é algo que se modifica muito com o passar do tempo e que a gente precisa bastante tempo para compreender. Por isso que no curso nós temos aí 3 disciplinas diferentes para entender essa questão, tá? Mas ainda assim, num curso de moda, a gente não apenas estuda a história da moda ou a história do vestir por uma mera questão de, tá, eu não estou num curso de moda, então eu tenho que entender, né, como a moda se comportou com o passar do tempo. É claro que isso é importante, mas não é apenas por isso
que vocês têm estudo de história também num curso de moda, tá? A gente precisa compreender, e esse é o gatilho da nossa atividade, né, das questões que eu quero colocar para vocês aqui hoje, que compreender a evolução histórica da moda é compreender a evolução histórica dos comportamentos, porque roupa, ao final das contas, é isso, né? A gente olha para a roupa e para os acessórios como um produto, mas esse produto e essa roupa, eles são muito mais amplos, eles são muito mais significativos do que um vestidinho, né? E do que um sapatinho que a gente coloca no pé, né? A roupa é representativa do lugar de onde a gente vem, a roupa é representativa de quem a gente é, da nossa identidade, do que a gente acredita, né? Por exemplo, indivíduos com uma percepção assim de vida, né? Vegana não utilizarão elementos de composição animal na sua proposta de vestuário, né? Então a sua roupa diz algo de quem se é. E a roupa sempre tem esse processo, né? E ter a noção desses movimentos, dessas referências históricas, é parte muito importante do processo de criação de projetos de moda, tá? Eu acho que por isso que vocês estão também buscando saber sobre um curso de graduação. Um curso de bacharelado em moda, né, implica em vocês perceberem que a moda ela é muito mais complexa do que levantar de manhã e eu tive um surto criativo no meio da noite, pá, pega uma folha, desenha umas referências e pá, tá pronto. É claro que o elemento criativo, intuitivo, ele é parte também do processo, mas não apenas isso, né? Senão a gente não precisaria de 4 anos de um curso de graduação em moda, né? Então, do processo de desenvolver um projeto de moda, seja a moda alinhada a tendências de comportamento, seja a moda que está nas lojas, ou mesmo projeto de figurino, que é um campo da moda também, né? Então vocês também podem atuar como figurinistas, porque é o profissional de moda que faz o vestuário para cinema, para televisão, para série. Como parte do seu processo criativo, existe um momento de busca de referências, tá? De buscar parâmetros de materiais que já foram utilizados de que maneira, compostos numa roupa a partir de que forma, que silhueta foi criada, e ser usado para quê, né? Para que a gente possa ter elementos concretos para utilizar num processo criativo, tá? Ou seja, ninguém cria absolutamente do nada. Eu não vou criar uma camiseta se eu nunca vi uma camiseta antes, né? Eu não vou criar um vestido se eu não sei o que é um vestido. Ou seja, a gente não cria do nada, a gente cria de elementos que nós conhecemos e elementos que podem ser transgredidos, ressignificados, modificados. Eu posso romper com os modelos que foram criados ao longo da história, mas mesmo que seja para romper, para modificar, para transgredir ou para se inspirar, eu preciso saber antes o que aconteceu. Né? Eu preciso ter noção da forma para saber, bom, eu não quero isso, que seja, tá? Mas eu preciso ter esse conhecimento. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Para a gente pensar sobre como alguns projetos de moda, tá? Foram construídos a partir de referências históricas. Sejam eles projetos de coleção ou sejam eles projetos de figurino. Para isso, eu selecionei dentro da história do vestuário, que é super ampla, tá? Porque pega desde a pré-história, antes do desenvolvimento da escrita, até onde a gente está agora, em pleno ano de pandemia e 2021, e a galera fazendo tie-dye em casa, porque está entediado, todo esse período gigantesco, ele faz parte da história do vestuário. Então, aqui, só para a gente enxergar alguns elementos, eu pensei alguns exemplos, tá? Que eu considerei que são os mais bacanas para a gente enxergar como representativos dessas questões que eu estava colocando para vocês, tá? Então, por favor, qualquer coisa me interrompam ou comentem no chat que a gente vai vendo.
O primeiro exemplo que eu trouxe, tá? Então, não trouxe de todos os períodos, né? Só pensei algumas coisas assim que eu achei que eram mais significativas. É um período que, com muita frequência, ele é trabalhado em coleções de moda, tá? Então, volta e meia, alguém se remete ao Egito Antigo, alguém reinventa o Egito Antigo, alguém lembra dos mistérios das pirâmides, sai alguma notícia, né, em algum portal virtual de notícias. A questão do Egito Antigo, ela mexe muito com o nosso imaginário, tá? Agora mesmo, eu estava vendo, há umas poucas semanas atrás, uma notícia de que foram descobertos, acho que mais de 30 ou 40 sarcófagos, né? Com múmias absolutamente intactas, e essa notícia correu o mundo. E o imaginário em relação ao Egito Antigo, ele sempre mexe muito com a gente, seja pela questão exótica, seja porque é um tema que volta e meia cai no cinema, né? Ou seja, porque isso diz respeito a um elemento de início da história da humanidade, né? É uma das primeiras grandes civilizações e cujos mistérios nos fascinam muito, né? Então, alguns movimentos de moda hoje, como por exemplo a moda afrofuturista, tem uma referência muito forte no Egito Antigo, tá? O fato é que é claro que, mesmo quando a gente. Alguém quer comentar alguma coisa, pode comentar. Não? É que deu um barulhinho aí de microfone ligado. Então, se alguém quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Quer falar alguma coisa, Débora? Não? Então tá. Eu só vou pedir que, enquanto vocês, se vocês optarem por colocar alguma coisa no chat, eu só vou pedir que vocês deixem daí o microfone de vocês no mudo, tá? Se vocês não forem fazer alguma colocação, porque acaba interferindo aqui um pouquinho, tá? Acaba atrapalhando assim um pouquinho o meu áudio. Mas vocês podem falar quando quiserem, podem colocar aqui alguns comentários no chat também, tá? Uma questão que é importante, tá? Dentro daquilo que eu vinha comentando, é que mesmo quando uma determinada coleção de moda ou quando uma tendência de moda reaparece, ela não aparece fazendo cópias, né, de coisas que já foram colocadas anteriormente, tá? Então não é uma roupa puramente egípcia colocada na passarela, né? Porque a gente está falando de busca de referências, não de imitações, certo? Porque a vestimenta do Egito Antigo, ela cabia naquele momento, naquela situação, dentro daquela cultura. E a gente vive hoje num cenário completamente diferente, né? Mas referências de questões que estão sendo provocadas agora, né? Elas são referências que existem. Por exemplo, eu já vou voltar para essa imagem, eu vou ficar no ida e volta de imagens para vocês enxergarem essas relações, tá? Aqui, por exemplo, no próximo slide, eu já vou voltar para o anterior, eu tenho para mostrar para vocês dois looks de uma coleção incrível, tá? Essa coleção, gente, eu sempre mostro lá na aula porque ela é maravilhosa, mas se vocês quiserem se antecipar aí e procurar essa referência no YouTube para ver, recomendo, porque esse desfile é incrível, tá? Esse é um desfile da Dior, de alta costura, ali de 2003, 2004, tá? Outono e inverno 2003, 2004. E essa coleção, ela teve uma referência bem forte na cultura egípcia, não necessariamente no vestuário, tá? Então, como eu falei, não é pegar a roupa do Egito Antigo e jogar na passarela nos anos 2000, porque isso não caberia, né? Porque o nosso cenário, a nossa vida, ela é completamente outra, e a vestimenta egípcia, ela é pensada dentro de parâmetros que funcionam naquele momento, tá? Entretanto, a questão da religiosidade, a questão da espiritualidade, né? Da expansão de horizontes, a curiosidade do Ocidente em relação ao Oriente, são questões muito presentes no cenário contemporâneo, independente de qual religião, de qual manifestação de fé a gente está falando, né? Esse desfile da Dior, ele buscou mais trabalhar com este tipo de referência, que é uma referência que nós compartilhamos com o mundo contemporâneo. Essa questão do misticismo, de buscar explicações para determinados fenômenos e que nem sempre estão no universo concreto, né? Então, essa coleção, ela busca referências de divindades egípcias, tá?
ela busca referência de elementos simbólicos do Egito Antigo, como, por exemplo, o dourado, que era uma questão da divindade Ra, né? E que fala da questão do sol, da supremacia do sol. Então, ela é uma coleção assim montada em dourado, tá? Trazendo elementos religiosos, como aqui, por exemplo, os brincos com os escaravelhos, que eram pequenos animais que faziam essa ligação entre essa nossa vida e a próxima, eram colocadas no peito da múmia no momento dos enterramentos, né? Os acessórios, a proposta da maquiagem, eles retomam os significados do que essas peças tinham em relação ao Egito Antigo, mas a roupa é uma roupa contemporânea e é uma roupa conceitual. A alta costura, ela tem este papel, tá? Não é a roupa que a gente pega e que a gente sai usando, né? Aliás, as pessoas sempre comentam, quem é que vai usar isso, né? Nem sempre a ideia é pegar e sair usando, mas trabalhar conceitos, trabalhar ideias, provocar reflexões, trazer tendências em relação a cores, a materiais, mas não necessariamente a roupa feita pronta para ser usada, né? Então, esses elementos simbólicos, a gente consegue estabelecer a leitura porque nós temos um amplo conhecimento em relação à cultura egípcia, né? Então, como eu falei, não é pegar a roupa do Egito Antigo e colocar na passarela, porque daí não é nem moda, né? É simplesmente imitação, é pegar aquilo e vestir hoje, e completamente fora do seu propósito. Porque os egípcios utilizavam essas roupas super leves, né? Que eram roupas de linho e algodão, quase transparentes, de tão finas. Eles utilizavam perucas, raspavam todos os pelos do corpo, raspavam os cabelos, em função de surtos de pragas e piolhos, e utilizavam imensos acessórios que tinham significados religiosos. Eles utilizavam os acessórios não como beleza, mas como amuleto, né? Buscando a proteção aí das diferentes divindades. Então, o que essa coleção fez? Ela pegou uma mesma paleta de cores, inspirada na cultura e na arte egípcia, pegou os mesmos significados das divindades, fazendo essa relação, né, com essa importância do universo simbólico, religioso, que também é presente no nosso cenário contemporâneo, mas traduzindo isso para uma linguagem de moda, e que é uma linguagem que nós vamos compreender, né? Diferentemente de olhar para uma obra egípcia, né? Aqui a gente tem pinturas feitas em paredes de templos, e onde a gente olha, é antigo, é bonito, tem gente que chama de velharia. Ai, gente, velharia não, né? Antiguidades, né? Mas essas velharias egípcias, como as pessoas falam para mim às vezes, é tipo facada no coração, né? Velharias egípcias, eu quero cair morta, tá? Mas é importante compreender que seja para buscar referências, né? Da gente estar, por exemplo, em total conexão com o meio, como os egípcios também estavam, como também identificarmos, né, que desde a história da humanidade, desde o início da história da humanidade, melhor dizendo, nós temos alguns elementos comportamentais que nós ainda temos, como a questão da importância de termos algum tipo de manifestação de fé para algumas pessoas e culturas mais do que para outros, é claro, temos liberdade de culto, né? Mas essa questão de estarmos sempre em busca de proteção de algo, de uma explicação de algo, sendo que nem tudo no cenário concreto nós ainda conseguimos identificar a nossa essência, né? Então, isso nos identifica como seres humanos, de maneira que essas questões elas são presentes, tá? Um outro exemplo que eu trouxe, que eu acho que também fala muito sobre quem nós somos hoje, né? É um pouco um paralelo em relação a essa questão mais simbólica, mais religiosa, né, do Egito Antigo, que é a questão da antiguidade clássica, tá? Quando a gente fala em cultura clássica, a gente está falando de gregos e romanos, tá? Então, eu trouxe aqui algumas referências apenas sobre os gregos, mas porque, como eu falei, a história do vestuário é tão gigantesca, né, que não tem realmente como a gente abordar tudo aí num espaço curtinho de 1 hora. Eu costumo dizer que nós, aqui enquanto Ocidente, né, nós somos muito gregos na nossa essência, né? Muitos dos valores que ainda hoje, na sociedade contemporânea,
nós entendemos como importantes, como, por exemplo, a valorização do indivíduo, as perspectivas mais humanistas, a valorização da ciência, da racionalidade e do pensamento concreto, mesmo que muitas dessas questões estejam em discussão, e nós estamos acompanhando, né, uma humanidade em crise de valores, né, ainda assim, esses princípios que são valores importantes para a sociedade contemporânea também estão na origem da história da civilização, né? Então, como é sabido de todos, a civilização da Grécia Antiga tem um papel importantíssimo na criação de uma série de conceitos, né? Como é a questão do princípio da democracia, como é a discussão da filosofia, considerada a mãe de todas as ciências, a discussão de uma série de preceitos matemáticos, né? E que são presentes na vestimenta clássica da Grécia Antiga. E como são elementos que nos tocam muito no que é a civilização hoje, né? No que são os nossos valores hoje, apegados ali à Grécia Antiga, com muita referência, né, e com muita frequência, esses elementos relativos à cultura grega, eles se mostram presentes em projetos de moda de múltiplas formas, tá? De múltiplas formas, desde as coleções mais estereotipadas, onde a gente olha aquelas roupas que parecem que saíram efetivamente da Grécia Antiga, como coleções muito conceituais e identidades de marca, tá? Que se constroem a partir de elementos gregos, tá? Então, isso daqui é super presente mesmo, tá? Talvez seja um dos nossos elementos mais fundamentais. Eu coloquei aqui para vocês 3 imagens para a gente perceber 3 questões que são importantes, né? E que dizem respeito a como esses elementos são trazidos para o cenário da moda contemporânea, tá? Primeiro, né, essa questão da exatidão, e que é um princípio matemático importante, né, que os gregos também já trabalhavam. Os gregos, eles são muito inovadores no sentido de buscar apresentar uma definição de beleza, né? Que cá entre nós é uma discussão difícil de fazer até hoje, né? Como é que a gente discute o que é belo? O que é belo para mim e não é belo para a Kelly? O que é belo para Débora e que não é belo para Lisiane? Estou falando de nomes que estão aqui na nossa sala. Isso é super complexo, né? A gente passa por questões que são de esfera pessoal. O que eu gosto, de repente, tu não gosta e vice-versa. Os gregos também tinham um entendimento da complexidade dessa discussão, mas eles buscaram tentar apresentar, né, uma definição exata de beleza, o que a gente pode considerar como belo, né? E os gregos falavam da beleza da matemática, da beleza dos números, a beleza das formas geométricas, equilibradas e perfeitas, e chegaram numa definição de que a beleza está na harmonia e na proporção das formas. Por isso a questão da beleza das formas geométricas, a beleza dos números e a beleza da matemática, né? Então, como bem sabemos, a gente pode criar peças de vestuário para uma coleção completamente assimétricas. Aliás, muitas marcas de moda têm feito isso, né? Uma manga curtinha, outra comprida, uma pontiaguda, uma gola assimétrica. É possível fazer isso, né? Mas muitas buscam a simetria, a exatidão e a precisão matemática cultuada pelos gregos, porque esse é o princípio de estética mais fundamental, né? É preciso saber o que foi fundamental até mesmo para romper, né? E muitas marcas rompem com isso também no cenário contemporâneo, tá? Mas para romper a gente precisa saber, né? Então, volto a dizer aqui a importância da referência da história, né? A gente sempre imagina essa questão da roupa grega branca, né? Aquele lençol branco amarrado no corpo. A ideia do lençol ela até não é tão desconexa assim, né? Porque os gregos utilizavam retângulos de tecido de diferentes tamanhos, o que eram enrolados e dispostos no corpo, mas o branco é uma coisa que ficou um pouco no nosso imaginário por causa da arte grega, tá? Porque no original as esculturas eram todas coloridas, e coloridas com essas tonalidades que vocês estão vendo aqui na imagem do centro, tá? A utilização do vermelho, do azul, do amarelo, do verde, cores bem vivas, tipo
aquelas cores dos anõezinhos de jardim que a gente vê pintados naquelas lojas que tem ali em Osório, quando a gente está indo para a praia, sabe? Aquela cor bem sólida que a gente olha e nos parece um pouco tosco, era bem essa referência, tá? Só que como os templos das divindades gregas, eles eram templos abertos e as esculturas eram colocadas ao ar livre, as esculturas acabaram perdendo a cor com o passar do tempo, porque vamos considerar a paisagem grega, né? Onde todos nós queríamos estar agora quarentenando. É praia, é uma incidência muito forte de sol, é maresia, é areia. Então, essas coisas, né, ao longo do século, acabam provocando desgaste natural nas figuras e elas perderam a cor e ficaram brancas. Então, a gente tem esse imaginário, né, do branco e que é tão forte que se repete nas coleções. Tá? Então, são elementos bastante presentes aí, bastante significativos. Eu trouxe para vocês 3 exemplos, tá? Sobre como na moda contemporânea essa referência grega é presente. Acho que primeiro vale a pena comentar da Versace. A Versace tem uma referência muito grega, gente, inclusive na própria identidade da marca, tá? O logo, quer dizer, a identidade visual da marca já faz uma referência à Medusa, então a gente já tem um elemento da mitologia clássica, né, presente ali. Vocês podem ver aqui pelo próprio frasco do perfume, né, e todos esses desenhos exatos, simétricos, próprios da Grécia Antiga. Eu não sei se vocês conseguem identificar, mas são as mesmas referências que estão aqui, ó, na imagem da direita, aquele bordadinho, né, na barra do tecido, é o mesmo elemento, tá, que a gente vê ali no vidrinho, né, do perfume da Versace. As roupas, né, no caso dessas 2 referências masculinas, elas são as mesmas referências que a gente está vendo também nessa imagem histórica aqui da direita, que é a utilização de um retângulo de tecido, né, super simétrico, super exato, disposto ali sobre o corpo. No caso dessa imagem do meio, né, é uma coleção da Versace ali de primavera-verão de 2015. E aqui na esquerda a gente tem uma imagem de uma coleção da Chanel, ali a Chanel Cruise de 2018. São essas coleções entre temporadas, né? Depois eu vou mostrar uma outra referência, e que pega, assim, ó, o que é a base da vestimenta na cultura clássica, tá? Que é essa referência da utilização das sandálias, a famigerada e polêmica sandália gladiador. Talvez algum de vocês já tenha entrado nessa polêmica, porque ela arranca paixões e ódios, a tal da sandália gladiadora, né? Mas ela é uma referência da cultura clássica, é uma referência utilizada por gregos e por romanos, e estava na coleção da Chanel. Se a Chanel fez, né, gente, é só para botar aí uma cerejinha no bolo da polêmica da coitadinha da sandalinha gladiadora. Eu tenho as minhas dúvidas também a respeito, tá? E essa utilização do vestidinho reto, bem exato, bem simétrico, bem matemático, como os gregos adorariam utilizar e como os romanos utilizavam também. Os romanos, como eles beberam muito na fonte dos gregos, eles utilizavam também túnicas retas e simétricas, tá? Sem falar nessa questão do trabalho dos bordados que vocês estão vendo ali no look da Chanel, tá? Porque eu falei que, embora a gente tenha esse imaginário da roupa branca, a roupa originalmente era colorida, e as roupas de pessoas de camadas sociais mais privilegiadas, tanto para os gregos quanto para os romanos, utilizariam as peças repletas de bordados, tá? De bordados e aplicações. Então, essa referência ali da esquerda, ela é uma peça bem contemporânea, mas assim, ó, diretamente inspirada na cultura clássica, tá? Então, é aquilo que eu comentei antes, mas a gente vai vendo outros exemplos ainda ao longo da nossa aula de hoje, de que a questão de pesquisa e de busca de referências é parte do processo de desenvolvimento de projeto de moda. Não é apenas surto criativo, né? A gente precisa conhecer para saber se inspirar, romper, provocar, fazer diferente. E a pesquisa histórica, ela é uma grande aliada nesse processo, tá?
Qualquer questão, pessoal, aí, por favor, vão apontando. Espero que vocês estejam aí entendendo. O outro período que eu peguei, assim, para a gente dar uma espiadinha, é o período do Renascimento. Esse eu acho que é super conhecido aí de todo mundo, né? É século XVI, e ali quando a gente está falando desses artistas maravilhosos como Michelangelo, Leonardo da Vinci. Aqui eu coloquei uma tela do Sandro Botticelli, que essa daqui é uma das minhas favoritas ever, assim, em toda a história da arte. Por isso que também nas aulas de história do vestuário a gente também fala sobre história da arte, né? Porque a gente tem esses elementos que são comuns. E essa obra, ela mostra alguns elementos que são bem interessantes, próprios da vestimenta, tá? Ali do período do Renascimento. Ai, é lindo, né, Débora? Essa aqui é incrível. Aliás, deixa eu colocar para vocês uma dica, ó. Ó, falando como essas questões são presentes na moda contemporânea, tá? Tô colocando para vocês aqui, ó. Olhem no Instagram, tem essa marca chamada Nastra Shoes. É de sapatos feitos à mão, incríveis, tá? Sapatos sem gênero, olha eu aqui fazendo propaganda, não tem nada que ver com a marca, eu sou apenas consumidora. E eles têm estampas de obras de arte, tá? Então, eles estão fazendo para mim um calçado com a estampa desse quadro. Não é lindo, gente? É maravilhoso, assim, ó. É a história da arte e da moda sempre dando seus pitacos na moda contemporânea, né? E o Renascimento é esse período onde a gente retoma os valores gregos, onde a gente aplica a questão da matemática nas obras de arte, tá? E onde as roupas, elas delineiam os contornos do corpo. A gente vê ali, tá delineado cintura, né? Tá delineado peito um pouquinho, a gente tem transparência e mostra um pouquinho do corpo. E as obras, elas têm muita profundidade, ou seja, não é aquela ilustração chapada, né? A gente consegue ter essa dimensão de que tem alguma coisa na frente, de que tem alguma coisa atrás. Ela tem essa questão da profundidade e de um realismo em termos de representação. Então, o Renascimento, ele é uma fonte inesgotável de referência, ainda mais se a gente for falar em figurino, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos de figurino, é uma fonte eterna, assim, de inspiração, tá? Aí eu trouxe para vocês, olhem que incrível, tá? Esse aqui foi um projeto do Alessandro Michele, onde em diferentes looks da coleção, ele buscou fazer parâmetros com telas do período do Renascimento, tá? Então, é uma coleção que tinha looks femininos, looks masculinos, mas cada uma dessas telas buscava uma referência em uma pintura do Renascimento, justamente porque as pinturas do Renascimento são muito realistas, né? Então, elas dão para nós as referências prontas. Só que, como eu comentei antes, né, quando eu estava falando do Egito Antigo, a gente não vai simplesmente pegar uma roupa que está lá há séculos atrás e usar de novo, porque o nosso cenário hoje é completamente outro, né? A gente não vai usar as mesmas peças do século XVI, nós estamos no século XXI, né? Mas a gente pode buscar ali os parâmetros criativos de projeto, tá? A gente pode buscar inspirações em formas, a gente pode buscar inspirações para essa parte de beleza, de acessório, de cabelo, de maquiagem, de estética para gestual de modelo, tá? Da maneira como o que eu quero que os modelos façam na passarela, porque eles podem simplesmente caminhar ou não. Eu posso direcionar para eles num outro sentido. Cada vez mais são presentes os desfiles performáticos, né? E não apenas um andar de um lado para o outro, como também essas mesmas referências da história da arte e da história da moda podem me provocar insights para pensar em como que eu quero a minha ambientação para um editorial fotográfico, né? Então, são referências que aparecem com muita frequência. E aqui é interessante, né, a maneira como essa coleção foi divulgada pelas mídias de moda, porque como toda essa coleção foi inspirada
em elementos do período Renascimento. Para cada look se colocou ao lado a tela do Renascimento, que foi parâmetro para aquele projeto. E aí a gente vê, essa daqui me dá um pouco de arrepio, né? Porque tem esse dragãozinho de borracha que a gente está vendo aqui no colo da modelo, né? Mas tem uma referência direta, ó, a peça que está aqui. Ah, mas a roupa não é igual. Não é igual porque não é para ser igual, porque senão seria moda, né? Seria apenas uma repetição, tá? Mas essa questão de um corpo um pouquinho mais contido, um pouquinho mais controlado, porque essa tela ela tem especificamente uma temática mais religiosa, né? Então, a gente busca esses parâmetros, são parâmetros, tá? Volto a dizer, não é cópia. E dessa mesma forma, esses outros aqui. Essa daqui é uma tela, essa da esquerda, uma tela super clássica do período do Renascimento, né? Então a modelo também entrou com uma cobra ali na mão, né? Porque até ela faz essa referência da cobra enrolada no pescoço, o tecido que está caindo do corpo, mas que tem um trabalho de estamparia, como a roupa da modelo também tem, né? Então a gente vai construindo essas relações porque a pesquisa histórica ela faz parte do processo criativo, tá? Tanto que no processo criativo de moda e design, a gente usa duas etapas, né? Daquilo que a gente chama de pesquisa contextual e pesquisa não contextual, tá? Só para vocês se situarem. Pesquisa contextual, onde a gente vai considerar questões do agora, o que são as tendências de moda agora, as questões comportamentais que estão rolando agora, as identidades que estão sendo construídas agora, porque vocês projetam para o agora, né? Não vão projetar para usar no século V, vocês vão projetar para usar nos anos 2021, 2022, 2023, né? Então, o que está rolando agora é extremamente fundamental. E aí, dentro da pesquisa não contextual, existem os demais elementos que são buscados e que não necessariamente dizem respeito ao que está acontecendo na sociedade hoje, né? Então, essa questão da pesquisa histórica, ela faz parte da chamada pesquisa não contextual, porque é história e está no passado, mas o que não significa que não existam profundas conexões com o presente, tá? Aqui, esse é muito bacana, tá? É um dos meus períodos favoritos, assim, de trabalhar nas disciplinas, as de história sou eu que trabalho no curso, que é o período rococó, ali do século XVIII, né? Daí esse momento que talvez seja presente aí no imaginário de alguns de vocês, da época da rainha Maria Antonieta, aquela vida no Palácio de Versalhes e de todos aqueles privilégios existentes naquele momento, né? E que é uma questão que é tão presente no cinema que acaba mexendo muito com o nosso imaginário também, né? E é um período que também se retoma com alguma frequência, até mesmo em discussões políticas, né? Porque o rococó, a moda rococó, a arquitetura e a arte rococó foram profundamente impactados pela Revolução Francesa, né? O que nos dá esse entendimento de que o profissional de moda também precisa acompanhar esse tipo de discussão, né? Eu sempre falo assim, ó, que o estudante de moda e o profissional de moda, eles precisam estar atentos no que está acontecendo, tá? Seja acompanhar as discussões nas redes e tentar sair um pouquinho da nossa bolha, acompanhar notícias, visitar museus, mesmo que virtualmente, tá? Agora no contexto da quarentena, tem muitos museus com visitas virtuais e um material incrível. Na medida do possível, quando isso for possível, né? Sair um pouquinho do nosso reduto, viajar. No último verão ali, ó, gente, estava começando a estourar a pandemia na China, tá? Ali em janeiro, a gente fez uma viagem com os alunos do curso de moda, tá? Que foi uma viagem de pesquisa de tendências. A gente foi para a Itália e para a França, foram 10 dias, assim, numa viagem incrível. E essa questão de buscar referências, olhar para a rua, conversar com as pessoas, porque isso também é parte do processo criativo. Portanto, a gente também visitou museus, né? É claro que nesse contexto agora, se a gente quiser bater na porta de um país europeu lá, a gente não vai poder entrar, né?
apenas na Inglaterra, porque a Inglaterra saiu da União Europeia, mas quando isso for possível, e esse é um processo frequente, buscar referências fora, tá? Buscar referência fora, porque elas são revisitadas aí com frequência. E aí, no século XVIII, a gente tinha muito essa silhueta, né? A cintura bem fininha, esses vestidões, né, volumosos, com os babados, essa ideia de trazer delicadeza para a figura feminina, né? Já que essas nobres dentro dos palácios, né? Então, buscar traduzir a doçura, a doçura da vida do palácio, né? A delicadeza que faz parte desse universo para a roupa, né? Então, vocês estão vendo a roupa cheia de babado, cheia de florzinha, cheia de aplicação, né? E essa discussão em relação à feminilidade, ela é uma discussão muito presente também, inclusive para o cenário contemporâneo, né? De maneira que, em alguns momentos, essas referências do Rococó, elas são revisitadas. Só que revisitadas, porque o nosso contexto hoje de olhar em relação ao feminino é diferente, né? Então, vejam só, aqui na esquerda, a gente tem um look de uma coleção da Chanel, né? Da coleção Chanel Resort, de 2013, onde vocês podem ver que os mesmos elementos de silhueta são trabalhados, né? A cintura delimitada, aquele volumezinho na lateral, só que aqui o vestido é transformado em calção, tá? E nessa coleção, as mulheres utilizam elementos da roupa masculina do século XVIII também, porque a gente entende hoje que, em relação ao cenário da feminilidade, a mulher não precisa ser frágil para ser mulher, né? A mulher do século XXI é uma mulher muito forte, uma mulher de presença, de opinião, de luta, e não apenas de fragilidade. Com certeza, Nicole, tá? Tu observaste muito bem essa questão de como o corset ele vem aparecendo, e ele é uma peça assim, ó, século XVIII e século XIX tem muito corset. E são dois momentos onde a questão feminina ela é colocada em pauta, como hoje. Só que hoje a nossa discussão do feminino ela vai por outro caminho. A gente tem o corset na lingerie, a lingerie para aparecer, o corset com a calça mais esportiva, né? Então, tirando um pouco essa ideia da mulher bonequinha de porcelana, mas trazendo a mesma peça, só que ressignificada, porque que é o contexto da feminilidade, o cenário da mulher hoje, né? Por isso, a gente olha para o passado, busca os elementos, mas ressignifica, porque os nossos tempos hoje são outros, né? Então, comecem a se ligar dessas coisas ali, como a Nicole comentou, e vocês vão observar que, volta e meia, elementos históricos aparecem, tá? Essa referência ela veio muito forte no princípio dos anos 2000, com aquele filme chamado Maria Antonieta, tá? Onde a Maria Antonieta foi vivida pela Kirsten Dunst, e dali, estourou uma estética século XVIII, assim, tá? Essa imagem aqui da Kirsten Dunst foi de um editorial que ela fotografou para a Vogue, é esse mesmo editorial que a gente está vendo aqui. Olha esse editorial, tá? Para começar. A foto é da Amy Leibovitz, que simplesmente é uma das maiores fotógrafas de moda da contemporaneidade. Anotem este nome, porque ela tem editoriais de moda inacreditáveis, tá? É importante olhar. Então, ela recriou para a Vogue, que foi o editorial de capa, tá? Um cenário, um ambiente totalmente rococó, mas por quê? Porque para fazer esse editorial de moda, ela buscou referências na história, tá? Então vejam como a história é um elemento importante, não apenas para a compreensão do presente, né? Mas para o processo criativo de moda, tá? As duas não, nós temos três últimas referências e eu vou tentar aqui não me passar no tempo. Dos anos 20, só achei interessante trazer porque essa gerou repercussão também, tá? Nos anos 20, a gente teve um pouco dessa libertação, né, da silhueta feminina, com vestidos mais curtos, mais soltos, e é uma época de muito glamour, tá? É uma época de recuperação econômica, ali pós Primeira Guerra Mundial.
Então, é uma época que respira glamour e que tem também as suas idas e vindas no cenário da moda contemporânea. Volta e meia a gente recai em alguma inspiração aí nos anos 20, tá? Nos últimos tempos, né, essa referência ela vem muito forte para nós em função desse filme, O Grande Gatsby, que foi estrelado ali pelo Leonardo DiCaprio e com uma direção de arte impecável. Se vocês não assistiram, gente, ó, dica para o final de semana, tá? É o glamour dos anos 20 na tela, tá? Então, essa daqui é a versão para 2015. Teve a versão que foi filmada nos anos 70, e além de ser figurino de filme, figurino veste o personagem, tá? Não tem obrigação de ser real, certo? Não tem obrigação de ser a roupa de época exata, certa, tá? Porque o papel é construir o perfil do personagem. Mas nesse caso, o figurino ele foi bem real, ó. Vocês podem olhar para esses elementos do vestido e vocês vão ver que são as mesmas referências que nós temos aqui, como inclusive a Tiffany fez os projetos de joalheria para o filme, tá? Inspirada, inclusive, em joias dos anos 20. E aí, o que aconteceu? Aqui vocês estão vendo essa tiara de brilhantes, né? Como deu esse boom, assim, em torno do filme, a direção de arte, o figurino impecáveis e as joias da Tiffany. As joias da Tiffany estilo anos 20 foram para o mercado também, né? Então, foi possível, né? Mas não para mim, Helly mortal, comprar joias da Tiffany com os brilhantes, tais quais as peças utilizadas no filme, né? E ainda mais agora, 100 anos depois, a gente está revisitando uma série de coisas, até mesmo pandemia, né, pessoal? Que teve gripe espanhola em 1918, tá? Então, 100 anos depois, até a epidemia a gente está revisitando, né? Dos anos 70, nossa, gente, anos 70, assim, ó, tá muito presente no ano de 2020, tá? Nos anos 70, no movimento hippie, a gente teve um propósito em relação às pessoas que, claro, se identificavam essencialmente com o movimento hippie, de entrar num processo de customização das roupas, tá? Havia naquele momento uma questão política, de crítica ao mercado, de não querer abastecer o mercado capitalista em tempos de Guerra Fria, é toda uma discussão política maior, mas como resultado desse posicionamento político de um público jovem, ali a partir de 1969, a gurizada começou a customizar as próprias roupas, tá? Então, significava cortar, bordar, ressignificar peças antigas que estavam colocadas no armário, a aplicar tecidos e fazer tingimentos, né? O tie-dye, ele é muito dos anos 70, mas dentro dessa perspectiva da cultura hippie, de ressignificar as peças, né? E de dar um caráter autoral, customizar aquilo que nós já temos e dar uma cara nova. Pois em função de um outro contexto, né, completamente diferente das questões políticas dos anos 60 e dos anos 70, a função da pandemia no mundo inteiro no ano de 2020 atiçou aí as habilidades e as curiosidades e as criatividades de muita gente, né? Então, mesmo quem não é da área da moda começou a se arriscar em algumas coisas, né? Muitas pessoas estão com o trabalho remoto, eu estou trabalhando de casa esse ano também, as pessoas foram também estudar em casa, algumas tiraram licença do trabalho, e as pessoas foram investir em elementos mais criativos, as pessoas foram mexer em roupas, as pessoas foram mexer em casa, eu tenho amigos que pintaram as próprias paredes, as pessoas saíram fazendo as coisas, né? E o tie-dye, ele veio avassalador, assim, no ano de 2020, buscando ressignificar as coisas que nós já temos no armário. Mas vejam bem, não é o primeiro momento que isso aconteceu, isso é uma retomada histórica, o processo já se conhecia, apenas ressignificado para o nosso contexto de hoje, porque hoje isso não vai ter a ver com questões políticas, né? Como nos anos 60 e 70 isso aconteceu, tá? Mas super presente. Até a minha irmã, que é psicóloga,
fez tie-dye de short jeans em casa, tá? Eu que sou meio estabanada e não fiz, mas fui aprender a fazer tricô, o tricô e o crochê também são próprios ali dessa cultura da customização da roupa, né? Ali dentro da subcultura hippie. E a última referência, tá? Que é uma referência que eu acho incrível, que eu resolvi trazer de exemplo para vocês, e sobre como é importante a gente ter esse olhar mais global em relação a questões históricas, tá? É o exemplo deste filme com um figurino oscarizado maravilhoso, que é o Pantera Negra, que eu imagino que todo mundo já tenha assistido, se não, também, final de semana chegando, aí vão assistir. Eu sou bem nerd, tá? Amo Marvel e essas referências, e o Marvel associado a um bom figurino, gente, daí a gente não quer guerra com ninguém, né? É perfeito e é maravilhoso. O incrível em relação a esse projeto de figurino é essa abertura mais globalizada, tá? Em relação à pesquisa de cultura e de história. Porque o que foi feito em relação a esse projeto, tá? Foram buscadas diferentes referências em relação à cultura africana, que é uma cultura riquíssima, que é uma cultura que nós muito pouco conhecemos, tá? Até mesmo porque a história da África nos currículos escolares é um fenômeno extremamente recente, né? Esse figurino é maravilhoso, né, Débora? Assim, ó, é sensacional. As pessoas têm uma ideia equivocada da África como país, é continente, né? Parece que as pessoas falam da África como um país único, né? Mas é um continente de culturas diferentes e riquíssimas, tá? E esse figurino de um filme que não se passa no período histórico, né? Porque é um imaginário fantástico, de um filme de ficção, de super-herói, da Marvel, né? Mas buscou referências históricas e culturais de diferentes culturas africanas, tá? Então, olha a importância de uma boa pesquisa histórica para conseguir se chegar numa unidade de linguagem para o filme, tá? Aí eu peguei aqui para vocês uma publicação de um perfil do Instagram chamado Mídia Ninja, e que buscou analisar de onde foram tiradas essas referências, né? Então, de onde foi retirada a referência do adereço de cabeça, né? Da rainha de Wakanda, de onde foram tiradas as referências dos trajes das mulheres, né? Que são as guerreiras de Wakanda, e todos esses elementos como parte de traços diferentes da cultura africana, né? De onde se buscou essa referência das argolas no pescoço, que são super tradicionais ali das comunidades de Zimbábue. Então, houve aqui a questão de como algumas tribos, né, ainda se utilizam desse acessório aqui para a boca, essa espécie de prato. Então, se fez uma pesquisa cultural vasta, riquíssima, para pensar em um figurino que é completamente conceitual. Vejam que ele não é cópia, ele é completamente conceitual, mas ao mesmo tempo trazendo elementos contemporâneos, porque muitas dessas peças foram feitas em impressora 3D, né? Então, assim, ó, simplesmente incrível, tá? Para a gente ver como buscar referência na história e na cultura e como estar atento àquilo que está à nossa volta é fundamental num processo criativo e é fundamental para a compreensão de projetos de moda, né? E aí, né, daqui por diante, ficamos como? Essa é uma palhinha de discussões que a gente faz no nosso curso. É claro que vocês vão discutir questões técnicas sobre como desenvolver projetos de moda, que existem uma série de particularidades, né? Mas essas questões das referências, elas são um elemento obrigatório dentro do nosso curso, tá? Então, nos minutinhos que nos faltam, que são poucos, eu vou falar rapidamente da proposta do curso de moda. Ele é um curso que tem a nota máxima na avaliação do MEC, que é 5, tá? Então, essa é a nota máxima que um curso de graduação pode ter.
Ele é um curso de bacharelado, né? O que implica em que não apenas vocês tenham disciplinas de caráter mais técnico, mas também de um caráter mais abrangente. Vou dar alguns exemplos para vocês no slide seguinte. O nosso curso acontece no campus de Porto Alegre, tá? Ele tem a duração de 4 anos e a gente tem oferta no vestibular para a turma da manhã e para a turma da noite, tá? Ambas acontecem no campus de Porto Alegre, que fica ali na Nilo Peçanha, tá? Próximo ao Iguatemi. Que tipo de disciplina nós temos no curso, né? Nós temos as disciplinas bem técnicas, então não é preciso saber desenhar, não é preciso saber costurar, porque vocês vão aprender essas competências no curso. Então a gente tem disciplina, só para dar exemplos, né, que envolvem desenho, modelagem, história, que é comigo, comunicação de moda, produção de moda, fazer foto, fazer vídeo, pesquisa de tendências, que não é só olhar o que está na vitrine, é ir para a rua, fazer pesquisa de tendências, estudo da cor, ergonomia, conforto, técnicas de desenvolvimento de coleção. E sempre, a cada semestre, nós temos uma disciplina chamada Ateliê de Projeto, onde a gente tem parceria com uma empresa e onde se desenvolve um projeto de moda para essa empresa, tá? E se essa empresa quiser colocar no mercado, ela assina um contrato, ela precisa colocar que aquele projeto foi desenvolvido em parceria com os alunos do curso de moda, né? Então, a gente já fez parceria com a O Estúdio, com a Renner. A Renner é a nossa parceira sempre do segundo semestre, com a Open Design, enfim, aí com N marcas, tá? Então, a empresa participa da disciplina, depois se apresenta para a empresa o resultado final e a gente recebe o feedback de quem está no mercado, né? Para dizer, bah, isso daí tem como ir para o mercado ou não. Tu precisa fazer aí algum tipo de alteração. Então, o ateliê de projeto, ele é o coração do curso, tá? E aí, em torno dele, as referências e as questões técnicas para que a gente tenha condições de desenvolver projeto de coleção. Desde o início do curso, essas questões são colocadas efetivamente na prática, tá? Para vocês verem alguns exemplos de projetos que foram feitos, eu convido vocês a acessarem o nosso Instagram, é @modaunicinos. A gente tem exemplos ali de projetos de alunos, de eventos que a gente já participou, de produções de moda que a gente fez. A gente promove lives de vez em quando, tá? Então, para saber o que está rolando e o que a gente já fez ou está fazendo, é interessante vocês acompanharem ali o nosso Instagram. Essas duas musas maravilhosas são as nossas coordenadoras do curso, ambas formadas em moda, tá? A Ju e a Lu. Ali estão os e-mails delas, caso vocês queiram entrar em contato, né? Já que a nossa conversa hoje ela é mais rápida. Para olhar a grade curricular, as nossas disciplinas, eu convido vocês a acessarem o site oficial, tá? Aqui do nosso curso, dentro, né, do site da Unicinos, então, unicinos.br/graduação/moda/Porto Alegre, né? E aí, lembrar a vocês que as inscrições aí do nosso vestibular, elas estão abertas. Eu vou só aqui, consegue convite para Fashion Week? Depende, tá? Depende de como o evento é organizado, né? Então, por exemplo, há tempos atrás eu já recebi, depois os próprios eventos não estavam mais emitindo convites. Então, depende, tá, Luísa, da própria organização do evento. A gente faz um desfile a cada final de semestre, tá? Onde são mostrados os projetos dos alunos. Esse semestre, especificamente, a gente não vai ter, porque um desfile de moda é uma aglomeração, né? Então, nesse momento, a gente não tem permissão, nem mesmo pelos decretos, para aglomerar a galera para assistir um desfile, mas a nossa normalidade é fazer sempre um grande evento de moda, tá? E aí, se a gente recebe convites ou não, aí depende dos eventos. Já aconteceu dos eventos sortearem convites entre os nossos alunos, daí são as organizações dos eventos que passam as informações para nós, né? Então, sobre isso, infelizmente, a gente não tem interferência direta, né?
Aí eu só quero mostrar aqui para vocês, só para finalizar, porque eu sei que o meu tempo aí já deu. Só mostrar aqui super rapidamente a minha área de trabalho, para vocês verem como que aparece a página da inscrição do vestibular, tá? Pegando a minha tela, é ali unicinos.br/graduação, e lá dentro vocês têm essa partezinha aqui, né? Conheça as nossas formas de ingresso. E aí tem essa aba que fala do vestibular, que nesse semestre vai acontecer totalmente online, tá? E dessa vez ele vai acontecer com a inscrição gratuita, tá explicadinho aí aqui para vocês. É só clicar nesse link aqui, no Quero Me Inscrever, e preencher aí devidamente o formulário. Gente, eu sei que eu falei super rápido, tá? Mas é um tema que, como é um tema que eu trabalho, me empolgo muito com ele, tá? Mas assim, a gente sempre permanece à disposição, tá, pessoal? Sempre permanece à disposição. Eu espero encontrá-los em breve, tá? Eu já fui coordenadora desse curso e posso dizer assim, ó, que ele é um curso incrível, muito bem pensado, com conexão de mercado, com professores que são meus amigos, tá? Então são pessoas muito, muito especiais mesmo. E vocês certamente estarão muito bem acompanhados se nós tivermos o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar com vocês.